Olá pessoal, tudo bem? Vem comigo aprender a como se preparar e entrar no mestrado. Esse nível acadêmico muito bacana e de grande satisfação para quem cursa. Vem comigo. Olá pessoal, eu sou o professor Miro Santos e por meio desse vídeo vou ajudá-los a traçar estratégias para entrar num programa de mestrado. Sim, quem não quer cursar um mestrado em uma universidade federal? É muito bacana. É uma satisfação às vezes pessoal ou uma satisfação acadêmica também. No meu caso, eu cursei um mestrado em Sociologia na Universidade Federal da Grande Dourados e eram 5 etapas. É um desafio e tanto para as pessoas que vão cursar. Então nesse vídeo eu vou tecer algumas dicas bacanas, fundamentais, objetivas, para que você possa se preparar e, enfim, cursar um programa de mestrado. Seja da área de Direito, Geografia, Sociologia, História, Psicologia, Pedagogia ou outras. É bacana se preparar. Vem comigo! Bom, pessoal, são várias dicas que eu vou dar nesse vídeo. É interessante você anotar, esboçar algum esqueminha para que você possa se preparar e se dar bem. Dica 1. Leia o edital. O edital é de fundamental importância para que você possa compreender quais etapas, quais são o cronograma, quais são a bibliografia recomendada para que você possa estudar e fazer uma boa prova, quantas linhas você tem que ter, quantas laudas são o seu pré-projeto. Então essas informações que são muito importantes e são pertinentes para o candidato a um curso de mestrado, essas informações estão no edital. Então, leia o edital, não faça como aqueles acadêmicos ou estudantes, igual aquele camarada da prova do Enem que chega atrasado. Eu não vi direito o horário da prova, não sabia o local de prova. Não, ler o edital é a primeira coisa. Não tenha dúvidas sobre nada. Dica 2. Leia a bibliografia. Então, aquela bibliografia recomendada para a sua área de atuação é uma praxe que mostra que você é um candidato que está preparado a fazer um bom curso de mestrado. Então, os professores eles querem aquelas pessoas que são preparadas. Nenhum professor quer pegar na mão do candidato e falar, ó, vamos fazer uma pesquisa, começar lá do zero, o beabá. Não, ele quer um camarada, ele quer uma pessoa com uma certa instrução. Ele quer pessoas que possam comprovar que estão aptas. Então, leia a bibliografia completa. Professor, mas eu li a bibliografia durante a minha graduação, algumas obras ou alguns autores, eu não tenho tanto domínio, eu não lembro mais. Leia de novo, leia de novo. Se não dá tempo, você pode ler comentadores. E eu acho bacana os comentadores, é muito bacana comentar, fazer uma análise sobre os autores. Então os comentadores eles são de grande ajuda. No meu caso, eu tenho alguns livros técnicos e científicos vão ajudá-los para que você, no caso da sociologia, por exemplo, comentadores que vão discutir os temas fundamentais da sociologia, os autores clássicos, o que é a indústria cultural, o que é movimento social, porque a metodologia compreensiva weberiana é diferente da metodologia do materialismo histórico dialético de Karl Marx. Qual a importância de Durkheim para a sociologia? Então, assim, os comentadores eles vão ajudá-los bastante. Outra coisa que eu faço, dicionários são ajuda para aqueles conceitos e temas mais densos, mais profundos. Então, eu sou da área de atuação do direito. Procure lá um dicionário do direito, vai ler Bobbio. Eu sou da área de atuação da psicologia, da literatura. Procure conceitos e dicionários os quais trazem conceitos até mesmo mais atuais. Então assim, por exemplo, no caso de sociologia, é importante o camarada lá, vou adquirir um livro de dicionário de ensino de sociologia do Café com Sociologia que acabou de ser publicado. Bacana! Com certeza os autores, os professores da banca, aqueles que vão entrevistar você, vão falar, pô, essa pessoa tá antenada, ela tá pegando a última coisa, então quer dizer que ele está sempre em pesquisa, sempre lendo. Então, leia uns comentadores dos autores. Okay? Dica 3. Pré-projeto. O pré-projeto ele vai dizer qual a sua área de atuação, o que você quer pesquisar, qual o seu problema.
Então, o pré-projeto também é importante. Lembrando que a bibliografia que vai cair na prova, que a prova é eliminatória, o pré-projeto também é eliminatório e a entrevista também é eliminatória. Então, sobre o pré-projeto, você tem várias dicas, até mesmo online, dicas de professores que dão aula de metodologia científica. Então procure lá um professor, procure um livro bacana e coloque todos aqueles elementos principais no pré-projeto. Então, por exemplo, problemas de pesquisa, objeto, justificativa, objetivos, são fundamentais. Então você tem que justificar para a banca. Quem que é a banca? A banca são aqueles que vão entrevistar você. Então a banca geralmente é o bicho-papão de qualquer candidato. São professores que vão estar lá postados de maneira séria, de maneira rígida, olhando para você e perguntando, e aí, qual que é o seu projeto de pesquisa e qual que é o seu problema de pesquisa do seu projeto de pesquisa? Então assim, escreva bem seu projeto. Geralmente ele não tem tantas laudas, tantas páginas. O projeto ele vai variar de 8 páginas, de 10 páginas, de no máximo 15 páginas. Quem vai dizer quantas laudas tem que ter o seu projeto de pesquisa é o edital. Por isso é importante que você leia seu edital. Um livro bacana que vai ajudá-los aí na questão da pesquisa é esse aqui, me ajudou durante a graduação de Ciências Sociais, durante o mestrado também, como se faz uma tese do autor, né, Humberto Eco. Ele está meio surrado meu aqui porque ele tem uma proteção, mas vocês vão encontra na internet, encontra estante virtual, procura o livro, ele vai ajudar bastante. Parece que ele está conversando com você e falando, assim que se faz uma pesquisa, assim que se faz um pré-projeto, muito bacana mesmo. Pessoal, dica 4. A prova é uma avaliação do seu desenvolvimento científico ou de qual aprofundamento sobre aquela área de atuação você tem. Então é importante você estudar para a prova. Como eu falei, pega os livros importantes, escreva esquemas, crie estratégias para que você possa desenvolver uma boa prova. Na prova você vai ter que dizer quais são as teorias importantes da sua área de atuação, a sua fundamentação teórica, então é importante que você treine, estude para a prova. Ah, professor, eu não estou tão bem em relação à bibliografia. Então assim, faça o seguinte, estude a bibliografia, sempre faça esquemas sobre os autores, dialogue entre eles, né? Por que é importante verificar a teoria weberiana para entender classe social? E o que diz a teoria marxista sobre classe social? Então assim, dialogue sobre temas e conceitos em várias teorias díspares, né? Que são distantes, talvez. Só que podem ter perspectivas diferentes de um mesmo problema. E aí, nesse caso, então, para aqueles que não estão muito assim, muito antenado, dominando muito a bibliografia, estude a bibliografia, aí no próximo programa, na próxima etapa, você faz e participa do processo de seleção para o mestrado. Uma dica fundamental também é você entrar como aluno especial. Você vai ver assim, o termômetro, como é que é aquele estudo, como é que é o mestrado na sua área. Então assim, é uma dica você entrar como aluno especial, qualquer que seja a área de atuação. Então a prova é importante, estude para a prova e faça uma boa prova. Dica 4. É 4? Eu acho que é 4. Não, dica 5. Dica 5. Entrevista. A entrevista é bacana. Assim, muitos têm medo de se portar diante do outro, né? Estar diante do outro, de uma banca ainda, analisando o que você vai falar. Só que assim, se você leu a bibliografia, se você fez um pré-projeto bacana, se você estudou o seu pré-projeto, se você tem familiaridade com aquele tema que você vai estudar e pesquisar no mestrado, vai com o peito aberto, chega lá e fala. Só que, uma dica fundamental. O pré-projeto é uma pesquisa que está em processo, ou que estará em processo. Então, ele é um planejamento de uma pesquisa. Então, durante a entrevista, os professores eles podem dialogar com você sobre o seu pré-projeto. Podem até mesmo dar sugestões de mudanças. Aceite-as, não tem problema nenhum. Você deve estar muito preparado para que eles entendam que você tem condições adequadas para cursar 24 meses, que é o tempo, geralmente, de um programa de mestrado. Então, assim, você tem que falar que você consegue, no seu pré-projeto, você tem que defendê-lo diante as metodologias, diante a linha de pesquisa do programa. Então, você tem que convencer. A ideia é convencer, vender seu peixe. Vai lá e venda seu peixe.
O que você não pode fazer é ficar dependendo de bolsa, falar, ah, eu vim aqui, eu preciso da bolsa para cursar. Não faça isso, porque ninguém é pai e mãe, ninguém vai te colocar no colo e falar, ah, vem comigo. Não, você tem que falar, eu tenho condições de cursar, eu me preparei para cursar esse mestrado, eu tirei um tempo da minha vida para fazer esses 24 meses de curso. No meu caso, por exemplo, eu estava lecionando, eu parei com tudo, eu tive que parar, viajar. Eu sou da cidade de Campo Grande, o meu mestrado foi lá na cidade de Dourados, que é cerca de 220 quilômetros daqui, que é a capital de Mato Grosso do Sul. Eu tive que parar com minhas aulas aqui em Campo Grande, ir lá e prestar essa prova de mestrado e falar, ó, eu tenho condições de fazer, eu vou fazer esse curso, que eu tenho reserva de dinheiro, eu vou dar aula aqui na cidade, vou trabalhar por aqui mesmo, beleza? Então passe essa mensagem para a banca que você tem condições de fazer. É isso. Pessoal, por fim, a última dica, você tem que ter um currículo Lattes. Então assim, prepare um bom currículo Lattes para que você possa mostrar as suas atividades acadêmicas. Não é currículo vitae, hein? Não é escrever, né, onde você vai trabalhar, como você trabalhou, não. É se você tem publicações, se você tem títulos, se você tem participação em eventos científicos, se você tem capítulos de livro escrito, se você tem relatos de experiência escrito. Então assim, é para mostrar que você tem uma produção acadêmica. Beleza? Então essas foram as dicas. Dê o like, se inscreva no canal. Lembre-se, esse canal é de um professor. A gente vai estar tecendo dicas sobre sociedade, sobre educação. Então é muito bacana que você se inscreva e nos ajude para que a gente possa ajudar mais pessoas, mais acadêmicos, a gente possa ajudar cada vez mais. Beleza? Se inscreva no canal, divulgue e compartilhe. Abraços e boa sorte! Baby, you shine, I don't know why.